Hoje, dia 28 de julho, é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E nós não podíamos deixar de falar sobre essa doença que, por muitas vezes, é assintomática. Então, muitas pessoas acabam descobrindo tardiamente. A doutora Lilian Curvelo, que é hepatologista do Hospital Albert Einstein, está aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas, falar sobre transmissão, tratamentos e tudo mais. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Qual que é a importância de uma data como hoje? Porque é impressionante os dados de que muitas pessoas vêm a óbito com a hepatite da mesma forma que a AIDS acaba tirando vidas de pessoas também. Sim, a campanha mundial sobre a conscientização das hepatites virais, que é hoje, né? Isso é muito importante para que a população saiba que as hepatites elas podem ser prevenidas, né? E que com vacinação, e é importante que façam check-ups do fígado para saber se tem a hepatite. O que é hepatite? Hepatite é uma inflamação aguda do fígado, né? A inflamação das células do fígado chamado hepatócitos. Então, quando há uma inflamação do órgão, a gente chama de hepatite, que ela pode ser tanto hepatite causada por vírus, como podem ser causadas por medicamentos. As hepatites também podem ser causadas por doenças autoimunes. E aqui nós vemos algumas imagens, né, de um órgão saudável, a hepatite aguda, que pode se tornar crônica, sim. É isso? E pode se tornar câncer de fígado também? Sim. A hepatite A é uma hepatite que cura. A hepatite B, 80% também cura e 20% pode levar à forma crônica, hepatite crônica, e daí a formar cicatrizes no fígado, que a gente chama de fibrose, desenvolver câncer de fígado e cirrose hepática. A hepatite C também é uma hepatite que, na maioria das vezes, é o contrário da hepatite B. 80% dos pacientes ela tem hepatite crônica, ou seja, ela há necessidade de tratamento para que o vírus seja controlado. Vamos falar então sobre cada uma das hepatites? Sim. Começando pela hepatite A. Que hepatite é essa? A hepatite A é uma hepatite bastante comum nos países subdesenvolvidos, né? Porque é uma hepatite transmitida que a gente chama do ciclo oral-fecal. O que seria isso? É transmitida através da contaminação dos alimentos. O paciente desenvolve essa hepatite, elimina o vírus nas fezes, e as fezes com o vírus, se a pessoa não tem um bom higiene pessoal, se mora em locais onde não há um saneamento básico adequado, com água potável, então essas fezes contaminadas elas vão contaminar os alimentos, contaminar a água, e as pessoas são contaminadas. E isso pode contaminar em larga escala. Imagina uma água contaminada, as pessoas podem ter hepatite A. Então é muito comum nos países subdesenvolvidos terem esse tipo de hepatite. É uma hepatite que é muito comum na infância. A maioria dos brasileiros geralmente já teve em contato com a hepatite. Muitos não desenvolvem sintomas, mas curam, né? Porque geralmente isso é na idade dos pacientes mais jovens, os pacientes quando crianças, e isso a imunidade já debela o vírus e o paciente acaba não tendo sintomas e às vezes tem sintomas também. Tá? E aí a prevenção é justamente a higiene e também o uso de preservativo, porque pode ocorrer a contaminação na relação sexual? Sim, a relação sexual anal, né, ou ano-oral. Porque, como eu já disse, é a contaminação das fezes, né? Então, para evitar a hepatite A, a principal coisa é você ter um bom higiene, né? Higiene pessoal, evitar de ingerir alimentos duvidosos, né, na rua, que a gente não sabe a origem, água potável, e usar preservativos se tiver essa prática de sexo anal. E essa é uma vacina que está disponível no SUS, não só para as crianças, para os adultos também? Não, atualmente só mesmo para as crianças, a partir de 15 meses, tá? Vai até 15 anos a vacinação no SUS, de graça, e está disponível também para em todas as clínicas de vacinação. Em algumas populações de risco, a vacina está disponível no SUS para hepatite A. Então, pacientes imunodeprimidos, pacientes
pelo uso de medicação, como os pacientes transplantados, pacientes portadores de algumas doenças crônicas, o HIV, pacientes com alguma doença do sangue, né, coagulopatia também, se levar um relatório médico também pode ter a vacina. Então, somente grupos especiais. Grupos especiais, sim. Perfeito. Então, essa hepatite A, ela é uma hepatite que acontece aqui no Brasil. Nós temos casos de hepatite A. Bastante comum, né? A gente teve um surto agora relativamente, né? Então, por isso, teve bastante campanha de conscientização da população sobre a hepatite A. É bastante comum também, bastante no verão, eu acho, principalmente por essa muitas aglomeração de pessoas nas praias, alimentos mal higienizados, então é bastante comum ainda de ter surtos de hepatite A. Então, teve bastante programas em vários lugares de conscientização da população. Então, é muito importante testar para saber se já teve contato com o vírus da hepatite A, porque a hepatite A em adulto ela é mais grave. Né? 1% dos pacientes que desenvolvem hepatite aguda, ela cura na maioria dos casos, mas 1% da população que tem hepatite A pode desenvolver a forma mais temida da hepatite aguda, que a gente chama de hepatite fulminante, onde há uma destruição maciça do órgão com necessidade de transplante de fígado. E tem uma explicação de por que isso acontece com algumas pessoas? Tem alguma característica especial que essa pessoa é portadora ou não? Tem uma predisposição, né? Acho que como todas as doenças, né? Tem porque que uns pacientes curam, outros não. Isso é uma predisposição individual de cada um. Tá? E os pacientes adultos, eles são mais predispostos a desenvolver a hepatite A de forma mais grave, a hepatite fulminante. Então, é interessante que todo mundo faça o teste, ou se não entrou em contato, né? Porque geralmente entrou em contato, faz o teste e está lá positivo, significa que foi um contato com o vírus no passado. Então, já está imunizado, não há necessidade de vacinar. Então, se não tiver o anticorpo, né, o do hepatite do vírus A, é necessário que se vacine, que aí o adulto são 2 doses. Quem foi vacinado na infância já teve esse contato, não precisa repetir? Não precisa repetir. A vacinação é para o resto da vida. Hepatite B, quais são as características dessa hepatite? A hepatite B, na maioria das vezes também, ela pode ser assintomática. E muitos pacientes só descobrem quando vão fazer exames de sangue, o check-up, que descobrem que tem hepatite B. Né? A hepatite B, ela pode ser contraída através do sexo, por não usar preservativo, então é muito comum a transmissão sexual, ou por contato com sangue contaminado, ou da mãe para o filho no ato do parto. Então tem até uma testagem, né? Quando a mãe está gestante, antes do parto. Isso é muito importante fazer. O pré-natal já faz parte do pré-natal fazer as sorologias para as hepatites virais. Porque se a mãe já tiver hepatite B, na hora do parto a criança recebe uma medicação chamada imunoglobulina da hepatite B, então a criança não é contaminada com o vírus da hepatite B. Então isso é muito importante. E para algumas pessoas a hepatite B também é assintomática? Também pode ser assintomática, geralmente na maioria dos casos é assintomática. Muitos pacientes podem ter as características comuns da hepatite, né, os olhos amarelos ou peles amareladas, que é a icterícia. Pode ter sintomas inespecíficos de qualquer virose, né? Às vezes pode ser mal-estar, tem pacientes às vezes que têm febre, tem pacientes que têm dor abdominal, náusea e vômito. Geralmente um período, contrai o vírus, cerca de 15 a 3 semanas depois eles começam a ter os sintomas. Mas é uma hepatite mais grave do que a A ou não? É mais grave porque ela pode evoluir para as formas crônicas em 20% dos casos. Né? E a hepatite B, quando ela é crônica, a necessidade do uso da medicação para o resto da vida. Ainda não existe cura para a hepatite B. Existem medicamentos que controlam, né, a replicação do vírus. Deixa o vírus quietinho, deixa adormecido, que a gente costuma dizer para os pacientes. Já existem alguns medicamentos já em estudo, já que a gente chama em fase 2, aí, que no futuro possa ser que a gente consiga eliminar o vírus da hepatite B. Mas no momento existem medicamentos que controlam o vírus. Esses medicamentos são disponíveis no SUS e a necessidade de tomar todos os dias para o resto da vida. E tem também a vacina. Ela é a mesma que a vacina para hepatite A ou são vacinas diferentes? São vacinas diferentes. A vacina para hepatite B são 3 doses. Geralmente você toma a primeira dose, 30 dias, com 60 e 6 meses.
Então é na infância. Uma vez feita esse ciclo na primeira infância, não precisa repetir? Não precisa repetir. Também já faz parte do cartão vacinal das crianças. Vacinação obrigatória. Vacinação obrigatória. Em alguns pacientes, as 3 doses, porque para a gente saber se a vacina é eficaz, a gente tem que dosar um anticorpo que é chamado anti-HBs. Esse anti-HBs tem que estar positivo acima de 100, quando a gente, isso quer dizer que conferiu imunidade para a hepatite B. Em algumas pessoas, esse exame não fica positivo e às vezes a gente dá uma dose de reforço para que haja a soroconversão. E temos também a hepatite C. Quais são as características dessa hepatite? A hepatite C é uma hepatite crônica também. Na maioria dos pacientes, mais de 80% ela é crônica, ela não cura, tá? É a necessidade de uso de medicamentos por via oral. Hoje, esses medicamentos são muito potentes, atinge cura da hepatite em cerca de 90% a 95% dos casos. O que a gente chama de cura da hepatite? Também da mesma forma que a hepatite B, a gente não elimina o vírus do sangue, mas o vírus ele fica adormecido, ele não replica e não vai causar mais doença para o fígado, né? Então, essa medicação hoje está disponível para todos os pacientes. Mas é uma hepatite que não tem vacina? Não existe vacina para hepatite C. E ela como que eu posso me prevenir contra a hepatite C? A hepatite C, da mesma forma que a hepatite B ela é transmitida, como eu disse, sexualmente, na maioria dos casos, por sangue contaminado, né? Então, sangue contaminado, seringas, lâminas de barbear, alicates de unha, todos os instrumentos pérfuro-cortantes, eles podem levar à contaminação da hepatite B. Da mesma forma que a hepatite C. A hepatite C geralmente é sangue contaminado que há a transmissão. Muitos pacientes também que tiveram transfusão sanguínea na década nos anos 93, antes não tinha uma testagem tão eficaz, não tinha ainda o exame, né, o anti-HCV, que a gente podia detectar a hepatite C. Então, né, esses pacientes nessa fase, eles têm que também serem testados para hepatite. Então, a transmissão da hepatite C é basicamente mais por sangue contaminado e raramente por transmissão sexual, que isso é a grande diferença para a hepatite B, que é bastante comum por transmissão sexual e também por sangue e material pérfuro-cortante. E a hepatite C, ela apresenta sintomas depois da infecção? Na maioria das vezes, não. Raramente a gente tem um quadro de hepatite aguda por hepatite C, ou seja, o paciente fica com olho amarelo, peles amareladas. A grande importância de fazer o teste para hepatite C é que o paciente, às vezes, é assintomático, quando descobre que tem o vírus da hepatite C, já está na fase já crônica da doença. A doença já está, muitas vezes, o paciente já tem cirrose hepática e algumas vezes até já desenvolveu câncer de fígado. Porque o paciente que desenvolve a cirrose, ele tem uma chance maior de desenvolver câncer de fígado. Então, é uma doença silenciosa. Por isso que tem esse Dia Mundial da Conscientização da Hepatite, para que a gente consiga testar, conscientizar a população, que toda a população adulta deve fazer o teste para o vírus da hepatite C. E é um teste sanguíneo? É um exame de sangue? É um exame de sangue. Um exame de sangue super fácil de fazer, que está disponível em qualquer laboratório, tá? Às vezes tem campanhas, né, que fazem um teste rápido para hepatite C, mas isso são campanhas que o governo geralmente tem alguns postos que faz essa campanha e tem um teste para fazer, mas há necessidade da sorologia, tem que fazer o anti-HCV. E é importante essa testagem porque os sintomas das hepatites virais são semelhantes com muitas outras doenças. Outras doenças, às vezes até com quadro de gastroenterite, por exemplo. Tem pacientes que têm dor abdominal, tem febre, às vezes tem diarreia, isso pode ser uma hepatite. Então, isso é muito importante que os pacientes façam check-up, né, e peçam até aos seus médicos que fazem acompanhamento para pedir o teste da hepatite C, mesmo sem ter sintoma algum de doença do fígado. 2 sintomas aqui chamam mais atenção, que é a urina escura e a icterícia, que é essa urina com cor de café e esses olhos e peles amarelados. Eles podem aparecer, esses sintomas, desde o início ou eles, quando se apresentam, a doença já está em um estágio mais avançado?
Não, ela pode aparecer tanto nos quadros agudos, né, na hepatite A, que não leva a hepatite crônica e nem a cirrose hepática, pode acontecer, ter esses sintomas, hepatite B e hepatite C. Geralmente a hepatite C, raramente quando tem esses sintomas, o paciente já está na forma avançada da doença, quando o paciente tem uma cirrose hepática já descompensada, né, que aí ele já está com os olhos amarelados, então a doença já está bastante evoluída. Mas hepatite B e hepatite A podem ter sintomas de vômitos, perda de apetite, urina escura, que a gente chama de colúria no termo técnico, e icterícia, olhos e peles amarelados. Muitas perguntas para você aqui no @Gazeta Mulheres. Tanto a Ju quanto a Patrícia falam sobre doação de sangue. A Ju conta que aos 19 anos ela teve hepatite A. Hoje ela tem 30 anos, ela tentou doar sangue e não pôde. Isso está correto, ela te pergunta? Está correto. Nenhum paciente que teve hepatite A, hepatite B, que tem sorologia positiva, não pode doar sangue. E por quê? Mesmo sem estar com a doença ativa, essa pessoa pode transmitir hepatite? Tem um anticorpo lá. Eventualmente, quando você recebe um sangue já com esse anticorpo e você tem algum problema de imunidade, porque a imunidade uma queda de imunidade, isso pode reativar o vírus. Hepatite A, isso é raríssimo, raríssimo disso de acontecer. Tanto é que pacientes que tiveram a sorologia positiva para hepatite A, ela pode ser doadora de órgãos, mas hepatite B e C não. A Sara te pergunta o seguinte, ela não tem hepatite, mas ela tem o vírus da hepatite. O que isso significa? Isso significa que ela está imune para a hepatite? Vamos ver o que ela quis dizer com essa pergunta, né? Ela não tem hepatite, ela está querendo dizer provavelmente que ela não tem, talvez ela tenha um anticorpo. Que tipo de hepatite ela está se referindo? Ela não se refere, mas me chamou a atenção porque eu, quando fiz a testagem para hepatite, aparece positivo para hepatite, mas é para o anticorpo, certo? É o anticorpo. Então exame. Pode aparecer o anticorpo da hepatite A, que está lá o anticorpo total, que é positivo, não quer dizer que isso significa que é uma infecção passada. Pode ter também da hepatite B, geralmente o anti-HBC positivo. Às vezes muitos pacientes chegam no consultório com essa sorologia e não quer dizer que ele está com hepatite, né? Quer dizer que ele teve hepatite. Ele tem essa sorologia de anti-HBC, no caso da hepatite B, positivo, e tem o anti-HBS, que já desenvolveu imunidade. Então, a gente precisa saber o que ela está se referindo para dar uma orientação correta. Mas, de um modo geral, pode aparecer nesse resultado do exame de sangue e não ter hepatite. E não ter hepatite. Uma hepatite aguda, né? Ativa, na realidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foi muito especial recebê-la aqui hoje. E você encontra mais sobre a doutora no @DRA Lilian Curvelo, @DRA Lilian Curvelo. Volte sempre, doutora. Muito obrigada, prazer.